Alô, comunidade do ICL, começa agora mais um ICL Urgente do dia 11 de agosto de 2026. A gente chega sempre às 5 da tarde ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo, mas muita gente nos acompanha depois com material gravado, né? O ICL Urgente fica como um roteiro, como um resumo daquilo que de mais importante aconteceu no dia de hoje, nesta terça-feira, com informação, análise a quente e atualização dos fatos. Hoje, a atualização com ele, Bruno Concílio, já a postos na nossa redação. Uma boa tarde aí para o Bruno. Cadê o Bruno? Boa tarde, Bruno. Aí, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde para você. Boa tarde a você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever nos nossos canais, comentar aí da onde que você está assistindo o ICL Urgente e de ir lá no nosso chat do YouTube para ver a enquete de hoje. Olha só, o tema da enquete de hoje é o seguinte: o reencontro de Flávio com Michele, 3 pontos. Olha essas 3 alternativas. Selou um acordo duradouro, é uma paz provisória ou foi jogo de cena para agradar o Jair? Olha, Rodrigo, não sei você, mas eu estou mais inclinado para a terceira opção mesmo. Eu também estou mais por aí, o Bruno. É um jogo de cena, para quem não entendeu, nós vamos daqui a pouco trazer a informação, mas Michele e Flávio Bolsonaro se encontraram no comitê de campanha do Filho 01. Ela foi lá para gravar participações para o horário político de rádio e TV, então foi a primeira vez que eles se reencontraram depois do famoso vídeo em que a Michele desceu aí a ripa, que fez várias críticas ao Flávio, depois pediu desculpas e hoje eles se reencontraram. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre isso, porque nós temos notícias internacionais, a pressão contra o Brasil não para de crescer, na verdade é mais do que pressão, agora é a ameaça aberta ao Brasil e à América Latina. Vamos começar por aí, pessoal. O medo é real. O governo brasileiro teme mesmo que os Estados Unidos tentem influenciar as eleições de outubro, principalmente por meio da operação das redes sociais, ou da manipulação das redes sociais, seria melhor dizer. Mas o Palácio do Planalto não vê estas ações do governo Trump a ponto de chegar a uma medida assim drástica, uma medida de força contra Lula, como chegou a ser feita, como foi feita contra Nicolás Maduro na Venezuela. Quem trouxe essa apuração hoje foi a Daniela Lima. No site UOL, está aí a manchete: Planalto descarta a medida de força dos Estados Unidos contra Lula, mas prevê muita pressão. E tem um motivo para essa apuração da Daniela Lima que o Bruno Concílio vai trazer para a gente, né? Bruno, essa apuração da Daniela responde, de certa forma, uma postagem que foi feita com uma provocação aberta por parte dos trumpistas contra Lula, não é isso? Rodrigo, a avaliação do Planalto diz respeito à publicação feita por um parlamentar dos Estados Unidos, aliado de Trump e de Eduardo Bolsonaro. Nele há uma montagem exibindo o presidente Lula sendo sequestrado pelos norte-americanos, como aconteceu com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Esse é só um dos vários exemplos de agressões do governo Trump contra o governo Lula. Antes disso, os tarifaços, as sanções e as falas de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, também abalaram a relação entre os dois países. Agora, mesmo que o Planalto não veja chance de uma agressão direta de Trump a Lula, a possibilidade de renegociar o tarifaço antes das eleições é considerada nula, mesmo na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Do outro lado, o mesmo não pode ser dito sobre a atuação de Javier Milei, o presidente da Argentina. Os auxiliares de Lula veem o hermano quase como um ativo. A ideia é que o Milei não atrairia nem o voto do eleitor moderado, nem o de centro para o Flávio Bolsonaro e ainda ajudaria a situar o 01 como extremista, Rodrigo. A gente vem dizendo isso, né, Bruno? A entrada do Milei na campanha do Flávio Bolsonaro foi boa para o Milei, porque ele vinha numa baixa de popularidade na Argentina e ele se coloca como uma liderança da direita, não só argentina, mas de toda a América Latina. E tem um outro componente: o Milei na campanha do Flávio não é para conquistar voto de eleitor moderado, não, porque esse aí olha para o Milei e fala: esse sujeito é completamente fora da casinha. É para outra coisa. O Milei na campanha do Flávio é para mobilizar o eleitorado tradicional, esse mais aguerrido, esse que gosta de rezar para pneu, né? Essa turma que toma
detergente, etc. Essa turma, que o pessoal diz, é meio maluca, mas são eles que fazem a campanha de Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro nas redes. O Milei é uma coisa, a outra parte é a entrada dos Estados Unidos definitivamente na campanha eleitoral. O Planalto avalia que a entrada vai se dar principalmente pelas redes sociais, com postagens como essa aí que a gente viu agora há pouco. Vai lá um parlamentar da direita dos Estados Unidos, coloca o Lula como se fosse o Nicolás Maduro e a turma do Bolsonaro fica replicando isso nas redes aqui no Brasil. É assim que eles vão operar e o algoritmo joga isso lá para cima. Joga isso lá para cima. A questão é, vai ter mais do que isso? Vai ter tentativa de interferência militar no Brasil? Claro que a gente espera que não. E o Planalto avalia que não. Mas o que a gente viu hoje com a publicação do Departamento de Estado chama muita atenção. Então vamos para mais um capítulo. Os ataques não vão parar tão cedo. Em uma nova ofensiva contra o Brasil e contra a América Latina como um todo, o Departamento de Estado norte-americano, comandado por Marco Rubio, postou hoje um vídeo nas redes sociais com a seguinte legenda. Vamos colocar aqui a legenda. A doutrina Monroe moldou a política externa dos Estados Unidos por mais de 2 séculos e a dominância ou domínio dos Estados Unidos no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Aqui está só a postagem, eles rodam um vídeo em cima dessa postagem aqui, que é um vídeo gravado pelo embaixador dos Estados Unidos no Panamá. E esse vídeo é impressionante, gente, porque eles retomam a história de intervenções dos Estados Unidos na América Latina, desde o século XIX, eles vão contando, havia o Império Espanhol, aí as nações vão ficando independentes, e os Estados Unidos aparecem como uma espécie de garantidores da independência dos países latino-americanos frente às potências europeias. Acontece que o Brasil não é citado no mapa, e o Brasil, inclusive, você viu, passou rapidinho o mapa aqui, ele fica até de lado. O Brasil fica como se não fizesse parte dessa história. Quem grava o vídeo, a narração é desse Kevin Marino Cabreira, embaixador no Panamá, que, por sua vez, o Panamá fazia parte da Colômbia, vocês sabem, né? Os Estados Unidos ajudaram a arrancar o Panamá da Colômbia para poder fazer o canal do Panamá. Ele retoma tudo isso no vídeo para lembrar o que é a doutrina Monroe. Você lembra o que é a doutrina Monroe? É lá de um presidente dos Estados Unidos no século XIX. Ele dizia: a América para os americanos do norte. No seguinte sentido, tudo que está aqui nas Américas é a área de influência dos Estados Unidos. Os europeus têm que ficar para lá. Por lado de cá, quem mandam são os americanos do norte. É a doutrina Monroe. Ele não faz isso como uma aula de história, não. É para reafirmar que isso está valendo e que mais do que nunca no governo Trump vai ser retomado. Portanto, é uma ameaça aberta. É uma ameaça aberta de interferência e de intervenção, se necessária, intervenção militar. Eles, nesse vídeo, gente, tudo isso é um vídeo oficial do governo dos Estados Unidos. Olha aqui, chamas, guerra, navios de guerra, aí eles falam assim, os europeus foram expulsos das Américas, a doutrina Monroe é a América sem a presença da Europa. Agora, como é que isso se encaixa na ideia de sequestrar um presidente da Venezuela ou de intervir numa eleição no Brasil? Isso não dá para entender muito bem. Mas é o discurso de que eles vão dominar a América Latina porque pertence aos Estados Unidos. Nunca houve algo tão explícito como esse vídeo. É quase uma declaração de guerra via Twitter. É sem precedentes, é muito grave e a gente tem que levar a sério, porque eles já ajudaram a dar golpe na América Latina, golpe de 64 no Brasil, golpe na Argentina, golpe no Uruguai, golpe no Chile, intervenção na Guatemala, intervenção em Cuba. Os Estados Unidos, a história de 200 anos dos Estados Unidos na América Latina é a história do avanço imperial e da resistência dos países aqui que ficam num misto de negociação e resistência. Negociação e resistência. O Brasil sempre foi muito hábil nessa negociação, nunca se declarou inimigo dos Estados Unidos, a Venezuela sim, mais de uma vez. O chavismo não é a primeira vez que tem essa oposição aos Estados Unidos. Cuba,
Agora, o Brasil sempre muito hábil, até pelo tamanho, mas dessa vez o Trump está mostrando que quer romper com essa relação histórica do Brasil, que negocia, aceita ficar ali numa certa área de influência, mas mantém a sua independência, às vezes se volta mais para a Europa, mais para a Ásia, sem nunca romper com os Estados Unidos. Quem quer romper com a gente é a turma lá do Trump, que está ameaçando de toda maneira a economia e a independência brasileira. Bom, enquanto ameaçam abertamente com esse vídeo fazer intervenção aqui na América Latina e inclusive no Brasil, os Estados Unidos têm mais dificuldades no Oriente Médio. Gente, olha essa história que saiu hoje na imprensa lá dos Estados Unidos. Parece cena do filme Missão Impossível, mas é mais um dia comum no governo Trump. Segundo a apuração do jornal The Washington Post, o presidente Trump deixou a Turquia no mês passado em segredo, escondido, a bordo de um jato, numa operação mirabolante. A justificativa é de que havia uma ameaça de assassinato por parte do Irã e o serviço secreto dos Estados Unidos levou isso tão a sério que deu um jeito de esconder o Donald Trump, mostrando que o Irã é uma ameaça muito mais séria do que eles admitem publicamente. Explica pra gente que história foi essa, Bruno? Houve troca de avião, o Trump saindo escondido, parece filme de agente secreto, né? Rodrigo, olha só que história bizarra. Eu até pensei que a gente só via isso em filme de ação de Hollywood, né? Mas enfim, segundo uma autoridade norte-americana ouvida pelo jornal, o Trump embarcou em um Air Force One em Ankara, capital da Turquia, no dia 8 de julho, mas ele acabou sendo transferido para outra aeronave. Isso tudo feito debaixo dos panos, é claro. Ele sobe na escada, dá um tchauzinho para as pessoas, como vocês conseguem ver aí, e em seguida é levado para outra aeronave. Mas como que acontece isso tudo? Olha só, repara nessa outra foto, o caminhão que está atrás da aeronave. Segundo a apuração do jornal, o Trump teria sido colocado escondido nesse caminhão e levado para outro avião menor, que levou o presidente, então, ao Reino Unido. E o melhor vem agora. Depois de chegar no Reino Unido, o Trump foi secretamente transferido de novo para o primeiro avião e em seguida desembarcou na frente dos repórteres dando tchauzinho, né? Na época, o Trump estava em Ankara para participar de uma cúpula da OTAN, Rodrigo. Então houve transferência de avião usando aquele caminhão, que é um caminhão que normalmente é usado para transportar comida para dentro das aeronaves. Ele encostou ali, ninguém desconfiou tanto, mas segundo a apuração do jornal, o Trump teria subido a escadinha, passado por dentro do avião, descido para esse caminhão e teria sido levado escondido no caminhão. Que humilhação, né, para um presidente dos Estados Unidos. Foi levado de caminhão, escondido, para outra aeronave, de onde ele foi da Turquia para a Inglaterra, e aí chegou são e salvo na Inglaterra, num outro avião, enquanto a imprensa estava achando que ele estava no primeiro avião. Que loucura! E mostra realmente que os Estados Unidos estão numa guerra em que subestimaram o Irã e agora estão levando um pouco mais a sério, como mostra essa operação que foi revelada pelo jornal lá dos Estados Unidos. Vamos sair do noticiário internacional, desembarcar de novo aqui nas eleições brasileiras, não tem como escapar, nós estamos a menos de 2 meses do primeiro turno. Hoje, Michele Bolsonaro finalmente se encontrou com um enteado, o Flávio Bolsonaro. É a primeira vez que eles ficam frente a frente, que eles dividem o mesmo espaço, depois de toda a briga que começou com aquele vídeo gravado pela Michele Bolsonaro, que foi publicado ainda no mês de junho. O motivo do encontro de hoje é que os dois foram gravar vídeos. Dessa vez não era vídeo para um criticar o outro, não. Dessa vez era vídeo para a campanha eleitoral na televisão, né, que vai começar em breve. A Michele teria sido recebida com muitos aplausos, né, com euforia, no comitê do Flávio Bolsonaro. A campanha só vai começar oficialmente no dia 16 e a propaganda no rádio e na TV começa no dia 28 de agosto. O Bruno tem mais informações sobre estas pazes aí que o pessoal do PL vai tentando, né, aprofundar a ligação entre eles para ver se a Michele ajuda na campanha, né, Bruno? Rodrigo, além dos vídeos para a própria campanha de Flávio à presidência, a Michele também deve aparecer ao lado do enteado nos materiais impressos de divulgação, como os famosos santinhos. Mas esse foi o máximo que o Flávio conseguiu arrancar da Michele. Isso porque a ex-primeira-dama não deve se engajar presencialmente na campanha. A justificativa oficial segue a mesma. Ela está ocupada com os cuidados do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.
Michele, inclusive, não participou do encontro de Flávio com mais de 20 candidatos ao Senado, que aconteceu na manhã de hoje, e não deve marcar presença no lançamento oficial da campanha marcado para domingo, na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Rodrigo. Então, domingo, lançamento oficial da campanha do Flávio em Copacabana. Copacabana, Bruno, é o lugar onde tem mais militar por metro quadrado. Aqueles militares da reserva, a turma, as viúvas de 64 da ditadura, ficam ali em Copacabana. Os bolsonaristas gostam de fazer atos políticos em Copacabana porque o que tem de militar ali na região é uma loucura. Mas no domingo também está marcado o lançamento oficial da campanha de reeleição do presidente Lula. E aí ele vai voltar às origens, né? O ato vai ser no emblemático estádio de Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, o local que marcou o início da trajetória do Lula, quando ele liderou as greves no ABC Paulista, com aquelas assembleias com milhares de trabalhadores que aconteciam dentro do estádio. Aqui nós temos uma foto, né? Uma dessas fotos, o Lula falando para a multidão, ele já contou, né, sobre isso. Não tinha megafone, não tinha microfone, então ele falava e a turma ia reverberando, ia repetindo as falas dele para a multidão. E o Lula vai voltar a Vila Euclides nesse domingo para lançar aquela que deve ser a última campanha eleitoral do Lula, exatamente no mesmo local, emocionante, né, essa trajetória, no mesmo local onde ele iniciou o caminho na política, só que naquela oportunidade dirigindo o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Vamos falar do material da campanha do Flávio? Olha, a campanha do Flávio está patinando para encontrar um eixo e está patinando até para encontrar um slogan e uma marca, né? Uma marca gráfica mesmo, não estou nem falando do slogan, é uma marca. O deslize dessa vez veio do novo marqueteiro Duda Lima, que assumiu a comunicação do Flávio há apenas 11 dias. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, diz o velho jargão da comunicação, né? Dá uma olhada nesse logo aqui. O publicitário teve a brilhante ideia de ressaltar a letra V, colocando em verde e amarelo. Devia ter colocado azul e vermelho, que são as cores dos Estados Unidos, mas eles usaram o verde e amarelo aqui para dar uma disfarçada, justamente aqui no V. Isso aqui deu origem para uma série de memes que estão rodando na internet, porque V lembra o quê? Flávio, V de Vorcaro. E aí os memes estão rolando solto. O pessoal pega aqui e para relembrar a ligação do Flávio Bolsonaro com o banqueiro que ele chamava de meu irmão, manda o dinheiro aí, meu irmão. E o Flávio Bolsonaro tem esse V de Vorcaro. E teve gente que foi até mais longe, foi para o passado mais remoto, lembrando um outro candidato a presidente de direita que também usava essas duas faixinhas aí, verde e amarelas. Olha só, Flávio e Collor. E o internauta colocou aqui, peguei a referência, hein? É o Collor, é o novo Collor. Não tem muito jeito de Collor, o Flávio, não, né? Até porque provavelmente não vai ganhar a eleição, o Collor ganhou do Lula. Agora, os bolsonaristas já imitaram, inclusive, um slogan do Collor na campanha de 1989, quando ele ganha do Lula, o Collor. Ele usava Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que o Jair Bolsonaro recicla, usa na campanha de 18, e agora o Flávio tenta usar também essa marquinha do verde e do amarelo aí, o Collor, né, com esse L duplo, e o Flávio usa ali no V, só que a turma lembrou é do Vorcaro, e os memes correram solto na internet. Pessoal, o deputado Lindbergh Farias acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar suspender uma investigação contra ele, que foi aberta pela Polícia Legislativa da Câmara. E quem pediu essa investigação foi aquele sujeito que virou vice do Flávio Bolsonaro, o tal de Alfredo Gaspar. Explica melhor para a gente essa história, Bruno, por que o Lindbergh está querendo que não aconteça essa investigação, que é uma espécie de um contra-ataque, né, do Alfredo Gaspar contra as denúncias feitas pelo Lindbergh, não é isso? Rodrigo, segundo Lindbergh, o órgão da Câmara conduz a ação de maneira ilegal. Um dos pontos contestados é o pedido de dados telefônicos dele, sem autorização ou supervisão do Supremo. O Lindbergh é um dos parlamentares que levou a público uma acusação contra Gaspar por suposto estupro de vulnerável. Na denúncia, o Gaspar diz ser alvo de calúnia e usa o depoimento de um hater de Lindbergh que acusa o deputado de uma armação contra o vice de Flávio. Só que tem um detalhe nisso tudo. Para surpresa de ninguém, o Lindbergh descobriu que o homem identificado como Luiz Antônio Lopes é filiado ao PL, o mesmo partido de Gaspar. Rodrigo, olha só a coincidência.
Então, o que o Bruno traz aí na tela, e eu vou trazer aqui para o telão também, é isso. Olha, a principal testemunha que o Alfredo Gaspar usa para tentar desqualificar a denúncia do Lindbergh, e o Lindbergh fez uma denúncia muito séria, que tem que ser investigada, que é essa denúncia de violência, de estupro contra vulnerável. Aí, para fazer o contra-ataque, o Alfredo Gaspar usa o depoimento de uma pessoa, que é esse homem que está aí na tela. Mas se descobriu, e a manchete do Metrópolis aqui diz exatamente isso, homem que relatou a suposta armação contra a vice do Flávio é filiado ao próprio Partido Liberal. É um velho militante que, inclusive, esteve no 8 de janeiro para dar golpe de Estado. Então, não vale nada a palavra desse sujeito, né? Por isso que o Lindbergh está pedindo que não seja levado em conta o depoimento dele e, mais do que isso, que não possa ser feita uma investigação que tem até quebra de sigilo telefônico pela Polícia Legislativa. Aí é tapetão, é mais golpe. E essa turma gosta de dar golpe. O vice do Flávio Bolsonaro é desta turma. Bom, por enquanto, se eles forem sonhar com a presidência, deveria ser através de golpe de Estado, porque na urna, pelo visto, o Flávio não leva. Mais uma pesquisa que mostra Lula na liderança, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Dessa vez, levantamento da MDA, sob encomenda da Confederação Nacional do Transporte, CNT-MDA. Esta pesquisa, gente, foi a que mais próxima chegou do resultado no segundo turno de 22. Uma pesquisa séria, uma pesquisa muito bem feita pelo método tradicional, não é aquelas pesquisas feitas pela internet. E vamos ver o resultado que aparece aqui no primeiro turno. Liderança de Lula, até com uma certa folga. Olha, essa pesquisa está diferente de outras que circularam nas semanas passadas. Lula, 42%, Flávio Bolsonaro, 29%. Praticamente o mesmo resultado, a pesquisa anterior era de junho e agora agosto, uma vantagem folgada para Lula de 13 pontos em relação a Flávio no primeiro turno, segundo a CNT-MDA. E se for para os... no primeiro turno, né, aliás. E se for para o segundo turno, o que a pesquisa traz? Aí, um pouco menor a diferença, mas Lula ganharia por 48 a 39, segundo a CNT-MDA. Na pesquisa anterior de junho, o Lula tinha, deixa eu ver aqui, 12 pontos de vantagem e agora tem 9 pontos de vantagem. Diminuiu um pouco, mas ele ainda tem 9 pontos de vantagem no segundo turno, segundo a pesquisa divulgada hoje. Saindo da disputa presidencial e indo para um importante estado da federação, a Bahia. Vamos ver como é que andam os números na Bahia, onde Lula e o PT costumam ter larga frente. Mas na disputa estadual, as pesquisas anteriores davam vantagem para o ACM Neto. Agora isso se encurtou. O candidato à reeleição do PT, Jerônimo Rodrigues, está em empate técnico agora com o ACM Neto. 44% teria o ACM Neto, 42% teria o Jerônimo Rodrigues do PT, que está tentando a reeleição, o PT que governa há vários e vários mandatos, são já 5 mandatos. Se ele ganhar de novo, o Jerônimo seria o 6º mandato seguido do PT na Bahia. No segundo turno, vamos ver como é que ficaria se a eleição for para o segundo turno. Essa aqui é uma pesquisa Real Time Big Data. Também empate, quase absoluto. 45% ACM, 44% Jerônimo Rodrigues. É um equilíbrio muito grande. Muita gente aposta que quando o Lula entrar na campanha na Bahia e disser o Jerônimo é o meu candidato, o Jerônimo tende a ganhar favoritismo de novo nessa disputa contra ACM Neto. Pessoal, atualizações sobre a catástrofe na Colômbia, hein? O país entrou nesta terça-feira no segundo dia de buscas depois do grave terremoto, magnitude 7,4, que atingiu várias cidades importantes da Colômbia. Segundo o último balanço divulgado pelas autoridades colombianas, o tremor deixou mais de 240 mortos, além de centenas de feridos e dezenas de imóveis destruídos. Segundo a agência de notícias Associated Press, cerca de 3 mil pessoas ainda estão desaparecidas. Então, infelizmente, esses números de mortos podem crescer bastante na Colômbia. A gente tem aí as imagens de ontem pela manhã, quando vários prédios ruíram. Esse aí foi um deles. Um prédio de 3 andares, acho que esse foi na cidade de Pereira. Nesse momento tão delicado, a Colômbia acabou de trocar de presidente, entrou o Abelardo de la Espriella, da extrema-direita, que é um daqueles da extrema-direita que gosta de fazer show, transforma a política em show. E olha que cena que ele acabou protagonizando, foi dar uma coletiva para falar sobre a tragédia e começou a rir. Olha lá,
Achou que estava num show, numa brincadeira? Olha ele sorrindo. Era um momento gravíssimo, dando risada para as câmeras, ainda acha que está em campanha o Espriella. A televisão colombiana até destacou isso. Nós temos aí na tela. Como é que o presidente vai falar sobre mais de 200 mortos e 3 mil desaparecidos e está dando sorrisinho, está achando que está abafando? É esse estilo de política feita como se fosse show permanente nas redes sociais. Espriella é dessa turma. Nicolas da vida, essa turma aí, Pablo Marçal da vida. É realmente impressionante. Voltamos aqui ao Brasil, notícia, atualização de agora há pouco, a candidatura de Antony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro subiu no telhado, hein? Ele pretendia disputar o Palácio do Guanabara novamente pelo Partido Republicanos, ele que já foi governador. Acontece que a Justiça do Rio determinou que o ex-governador Garotinho cumpra uma sentença de 2018. Ele foi condenado por improbidade administrativa. A decisão prevê suspensão dos direitos políticos, portanto, ele ficaria inelegível. É isso, né, Bruno? E o Garotinho está se apresentando como uma alternativa aí nessa disputa entre Eduardo Paes e o bolsonarismo. Ele se apresenta como um meio do caminho aí, mas talvez não consiga chegar até a urna, né? Rodrigo, Antony Garotinho foi condenado em 2018 por desvio de 234 milhões de reais da Secretaria de Saúde a ONGs, que financiaram a pré-candidatura dele à presidência da República em 2006. O que aconteceu foi que a Justiça só decretou agora o trânsito em julgado do processo, que é o momento que se esgotam as possibilidades de recurso do réu. Agora cabe à Justiça Eleitoral declarar ou não a elegibilidade do ex-governador. Mesmo assim, em vídeo publicado hoje no Instagram, o Garotinho afirmou que vai oficializar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. Nas pesquisas, o Antony Garotinho aparece em segundo lugar, empatado com o candidato do Partido Liberal, Douglas Ruas, ambos com 11% de intenção de voto. Em primeiro está Eduardo Paes, do PSD. Rodrigo. No Rio de Janeiro, o bolsonarismo enfrenta dificuldades, né? Trocou de candidato. Esse Douglas Ruas está lá empatado com o Garotinho e o Eduardo Paes é franco favorito no Rio de Janeiro, com apoio do presidente Lula, numa chapa que tem também a Benedita da Silva como candidata ao Senado, Benedita da Silva do PT e Eduardo Paes do PSD. A chapa de Lula é favorita no Rio de Janeiro. Pessoal, em notícias de economia, importante, a inflação marcou o menor patamar para o mês de julho em 4 anos. A queda foi puxada pela redução no preço dos alimentos, o que é uma ótima notícia, né? Porque o povo vai para o supermercado encontrar o preço subindo menos ou até caindo um pouco em alguns casos. É uma ótima notícia. A taxa medida pelo IPCA desacelerou para 0,07% em julho. É quase como se tivesse ficado zerado mesmo, né? A inflação, zerada. Com o novo resultado, o índice ficou agora abaixo daquele teto estabelecido pelo Banco Central, que é de 4,5% nos 12 meses acumulados. Então, está abaixo de 4,5%, portanto, está dentro da meta e, portanto, o Banco Central podia baixar mais os juros, né? Se a inflação vai indo para a meta, como é desejável no Brasil. O grupo que teve aumento maior foi energia elétrica, famosa conta de luz. Então, alimentos em baixa, queda de preço ou pelo menos estabilidade, e conta de luz aí sim, pressionando e atormentando um pouco aí a vida dos brasileiros. Eu queria agradecer o Bruno Concílio. Bruno, como é que foi a nossa enquete aí no chat, Bruno? Rodrigo, eu que agradeço. A nossa enquete terminou aqui, a gente tem um vencedor. Olha só, para você que não viu, a pergunta era: o reencontro de Flávio com Michele, 3 pontos. Selou um acordo duradouro, ficou com 5%. É uma paz provisória, ficou com 26%. E foi um jogo de cena para agradar o Jair, ganhou com 69% dos votos. Rodrigo, é isso, até mais, eu fico por aqui. Valeu, Bruno. A Laura Couto deve estar de volta com a gente amanhã, teve aí uma questãozinha de saúde, mas está trabalhando nos bastidores, está ajudando a gente aqui a roteirizar o programa. Pessoal, eu deixo aqui um convite. A mobilização política virou mercadoria na mão da extrema-direita. Não é só ideologia, não, é dinheiro no bolso. O professor Castro Rocha sempre fala desse tema nos nossos programas e agora ele vai dar uma aula sobre isso. A origem secreta da grana. Siga o dinheiro para entender o que a extrema-direita faz. Campanha eleitoral. Aí o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, pede Pix. O Nicolas pede Pix. Essa turma vive pedindo dinheiro e ganhando dinheiro com a política. Siga o dinheiro. É a aula magna do professor Castro Rocha nesse dia 13 de agosto, às 8 horas da noite. Você pode se inscrever aqui nesse link que está na tela, ó.
iclurgente.com.br, garante o seu lugar, se inscreva agora. iclurgente.com.br, assiste a aula do professor Castro Rocha e tenho certeza você, se ainda não é da comunidade ICL, vai virar membro também depois da comunidade ICL. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, eu também estarei por lá. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Fica comigo que o recado é rápido. Faltam só 2 dias para a aula do professor Castro Rocha, que vai explicar para o Brasil inteiro de onde vem o dinheiro da extrema-direita no Brasil e qual o tamanho do lucro que essa galera tem com esse negócio. É assustador o que vocês todos vão aprender nessa aula. Até daqui a 2 dias. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da solidariedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.